Fala rapaziada, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Lucas Pedrosa, trazendo análise dele sobre o jogo do Vasco diante do Inter, né? 2-1 para o Vascão, o Vasco com 17 pontos nesse momento, 5 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que justamente é o Corinthians, próximo adversário do Vasco. O Vasco vencendo o Corinthians, ele já, pelo menos por enquanto, deixa de vez, né, essa briga maldita aí na zona de rebaixamento, porque aí o Vasco iria a 8 pontos. E 8 pontos é uma gordura considerável, né? Se a gente for pensar ali que tem times bem inferiores ali ao Vasco, em questão de elenco, né? Temos Juventude, temos Criciúma, temos Cuiabá, tem muito time ali que pode perder algumas partidas aí. O Vasco vencendo, ele já deixaria essa zona maldita aí e poderia olhar para outras coisas, tendo em vista que está chegando muito reforço aí a partir do dia 17. Quero deixar os créditos ao canal do Pedrosa e bora pro vídeo. São 3 triunfos, são 3 resultados positivos, um empate e uma derrota. O Vasco da Gama decolou no Campeonato Brasileiro depois de um início muito ruim. É claro, decolou diante da parte de baixo da tabela, decolou principalmente depois da demissão do técnico Álvaro Pacheco, da chegada do Rafael Paiva, da mudança de mentalidade do elenco, da mudança de entrega do grupo, da mudança desse compromisso que o Verratti, o capitão, sempre fala. A gente pode perder, a gente pode empatar ou a gente pode ganhar, mas a forma como a gente joga é inegociável. E a forma do Vasco da Gama, mais uma vez, hoje, de jogar foi inegociável. E é por isso que o Gigante da Colina conseguiu uma vitória tão expressiva jogando no Beira-Rio, diante de mais de 6 desfalques de jogadores que poderiam ser titulares. Foram mais de 6 desfalques. Qualquer time do mundo teria muita dificuldade de jogar com 6 desfalques. Na volta do Beira-Rio contra o Internacional, que é um grande adversário, que vai ser um adversário que briga na parte de cima da tabela, e o Gigante da Colina conseguiu virar essa chave, conseguiu ir ao Beira-Rio e vencer. Então, eu acho que hoje a gente tem cada vez mais que exaltar o trabalho que o Rafael Paiva vem fazendo, exaltar a perseverança que esse grupo, mesmo diante de tantas dificuldades, conseguiu ter nessa partida e respondeu muito bem ao torcedor do Vasco. Eu falava aqui na live já há um tempo, o que o Vasco precisa para progredir no campeonato é pontuar fora de casa. Dos 14 pontos que o Vasco tinha feito até então no Campeonato Brasileiro, o que tinha acontecido? 14 conquistados em São Januário. O Vasco era uma equipe que, mesmo que vencesse em casa, estava sempre perdendo fora de casa. Estava sempre tropeçando. Estava sempre chegando para a partida dentro de casa com a pressão de ter que vencer, porque estava sempre com a corda no pescoço. Quando você consegue pontuar fora de casa, você consegue ter regularidade, dar tranquilidade para o trabalho, dar tranquilidade para o time, passar confiança para a torcida e aí sim virar essa chave do Brasileirão. São 17 agora. Como eu disse, são 5 pontos do Z4 e os adversários diretos do Vasco perderam na rodada. Então isso é muito importante, é muito bom esse caminho, principalmente antes da janela, o Rafael Paiva conseguir dar uma tranquilidade maior para esses atletas e também para a diretoria, para trabalhar com calma, para que a chegada de qualidade só aumente o nível de desempenho que o Vasco vem jogando, que mesmo com um elenco muito limitado, conseguiu um belíssimo resultado lá no Beira-Rio. Para você que está chegando agora, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal do Pedrosa, é sempre muito importante, eu sempre peço para você se inscrever no canal do Pedrosa e também deixar aí o seu like, compartilhar para todo mundo, falar que a gente está ao vivo. Tomou as rédeas da partida desde o primeiro tempo, natural também por conta da sua equipe ser mais qualificado. O Inter até veio com um time até mesclado em relação à equipe que vinha jogando. O Wesley, por exemplo, é um jogador que é titular e hoje o Inter teve outras peças, claro, ainda com Alan Patrick. O Bruno Gomes, por exemplo, é um jogador reserva. Era mais um time misto do que de fato a equipe titular do Vasco do Internacional, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco também vem sofrendo durante essa temporada com desfalques, com problemas. Se você for parar para pensar que o Vasco não teve David, não teve Hugo Moura, não teve João Vitor, não teve Maicon, não teve Estrela, Fala não pessoal, teve Paê, sejam não teve bem-vindos a Piton. mais um vídeo. Olha quantos desfalques eu já falei aqui. Então, o Vasco foi todo baleado pro Sul para poder jogar essa partida. Sem seu lateral esquerdo, sem seu zagueiro, sem seu primeiro volante, sem um dos seus pontas.
E eram jogadores que claramente eram muito importantes para a manutenção do bom desempenho que o Vasco vinha tendo nas últimas partidas. O que o Hugo Moura faz? Qual é a diferença do Hugo Moura para o Sforza? O Sforza ele pode ser um jogador que, tecnicamente falando, ele pode até ter um pouquinho mais de qualidade com o Hugo Moura, do que o Hugo Moura. Mas a questão da intensidade, a questão da marcação, a questão do primeiro volante, o Hugo Moura dá um banho no Sforza. Dá um banho. O Hugo Moura é um cara muito mais intenso do que o próprio Sforza. Então, a falta que o Hugo Moura vinha fazendo para esse time do Vasco era enorme. Até porque ele dava tranquilidade também pro Matheus Cocão. Aliás, fez uma partida impecável, jogou demais. O Cocão jogou por ele e pelo Sforza. O Hugo Moura também acabou tendo muita dificuldade o Vasco de suprir essa ausência. Na lateral esquerda, se a gente for parar para pensar, eu acho que o Leandrinho fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo no sentido técnico, de não sentir a pressão, porque jogar contra o Inter no Beira-Rio é muito difícil, mas também na questão da segurança. É claro que ele erra uma vez aqui e outra ali, mas a verdade é que hoje o Leandrinho também não teve muita ajuda por aquele lado, porque quem foi escalado naquele lado, e foi um grande erro do Paiva, foi o Rossi. Isso também explica por que o Vasco teve dificuldade, não só pelo lado esquerdo, na questão do Leandrinho, mas também por que o Vasco se tornou um time desequilibrado no primeiro tempo. A única válvula de escape era o Adson, porque hoje o David, que é um jogador que faz parede, que protege bola, que mantém a posse, que consegue girar, que tem ímpeto e que tem melhorado também fisicamente para ajudar o Piton nessa recomposição, o David também estava fora. Então o Vasco ficou um time desequilibrado, porque a única válvula de escape que tinha era pelo lado direito junto com o Adson, e o Verratti ficou completamente isolado, sozinho. Toda vez que ele tinha uma bola lançada, que ele aparecia como referência, não tinha ninguém para poder aproximar do Verratti. O JP, que é um garoto que tem crescido muito, que tem jogado bola demais, que tem sido extremamente importante para esse ponto de virada do Vasco hoje, não conseguiu fazer um bom jogo também com a bola, não conseguiu dar essa progressão, essa inteligência, por mais que na marcação ele tenha feito um bom jogo sem bola. E aí, eu acho que é muito difícil você jogar contra o Internacional fora. O Vasco aguentou 65 minutos de pressão, e se o Vasco não conseguiu jogar com bola, faltou coragem, faltou essas ligações. O Rossi é um atleta que não tem a mínima condição de atuar como ponta esquerda, muito pelo contrário. É um cara que joga torto, é um cara que tem pouco recurso com a bola, que tá sempre voltando a bola pro lateral, que já não tem mais aquele vigor físico para ajudar também. Ele já não aguenta mais ajudar como ele ajudava antigamente, tem limitações físicas, tem limitações de idade. É um atleta que para mim foi um grande erro do Paiva de ter apostado nessa escalação do Rossi. Eu acho que o erro foi mostrado, inclusive, porque depois que ele fez as substituições, o Vasco melhorou na partida e acabou conseguindo fazer 2 gols. Mas eu acho que o Rossi ele tem muita dificuldade de ajudar o Vasco, não só ofensivamente, como defensivamente. A única posição que o Rossi ainda consegue render, e assim, um resquício muito pequeno, é como ponta direita. Mas em nenhum momento você pode colocar o Adson novamente na ponta esquerda, com tudo que o Adson vem fazendo nessas últimas 5 partidas. O Adson, para mim, é o jogador que mais cresceu na era Rafael Paiva. É o atleta que conseguiu mudar o Vasco da Gama, principalmente pelo seu ímpeto ofensivo, defensivo, de construção, de chamada pro 1 para 1, do 1 contra 1. É um cara que realmente vem jogando demais. Então não tinha como deslocar o Adson para a esquerda e botar o Rossi na direita. Então, para mim, a substituição que ele tinha que ter feito era, ou você iniciava com o Eric Marcos, que já é o ponto esquerda de fato, da equipe que vem ganhando mais oportunidades, ou você repetia a dose com 2 laterais, Leandrinho no caso e o Vitor Luiz, ou o Vitor Luiz lateral e o Leandrinho mais como ala, poderia ser uma oportunidade também. A verdade é que o Rossi foi um jogador que não conseguiu entregar nada pro Vasco no primeiro tempo. Então o Inter conseguiu ter esse ímpeto, botou o Léo Jardim para trabalhar mais uma vez, e o Léo Jardim deu conta do recado. É que, novamente, a gente vai sempre pegando nos pontos negativos, né? O Léo Jardim falhou muito feio contra o Botafogo, por exemplo. Mas na partida contra o Fortaleza e na partida contra o Internacional, como o Vasco ganhou, as pessoas às vezes esquecem que o Léo Jardim novamente fez 2, 3 grandes defesas e salvou o Vasco. Então, para mim, a marca do Léo Jardim é a regularidade. E ele foi muito importante nesse momento para segurar esse ímpeto do Internacional. E aí, o que eu chamo a atenção? Desde o início da temporada, uma coisa que eu detectava nesse time do Vasco, mas qualquer pessoa que assistia ao Vasco com mais frequência também conseguia detectar, e era a falta de atenção que esse elenco tinha.
Em alguns momentos da partida que aconteciam coisas, como aconteceu com o Internacional hoje, do time do Vasco, que às vezes estava jogando bem com bola, estava com o jogo controlado e do nada alguma coisa acontecia, falhava individualmente e o Vasco ia lá e não conseguia vencer as partidas de um resultado negativo. No jogo de hoje, não só aguentar pressão, que é muito difícil, o tal do saber sofrer, né, que já virou um clichê, mas você ter atenção durante a partida inteira. O Vasco hoje ele teve uma característica diferente na marcação, que foi o bloco médio, bloco baixo. O Vasco geralmente quando joga dentro de casa, ou quando tem todos os seus jogadores à disposição, tem marcado alto. Tem marcado no campo do adversário, tem feito corridas para poder pressionar a posse do adversário. E quando perde também no pós-perda, tem conseguido juntar 2, 3 jogadores para poder recuperar essa bola. É uma característica do trabalho do Paiva. Mas, logicamente, como ele tinha muitos desfalques, e aí eu também alivio pro Paiva, porque, ele errou em escalar o Rossi. Eu acho que ele errou. Mas beleza, o elenco do Vasco dá muitas opções pro Paiva? Eu acho que não. É um elenco muito limitado, então ele se vira com o que tem. Hoje, claramente, a estratégia... Pode ser que nem tenha sido de propósito, mas o que eu entendi da estratégia do Rafael Paiva foi marcar em bloco médio, para você poder manter as duas linhas compactas, sem dar muito espaço entre linhas para o Alan Patrick, que é um cara que consegue achar uma bola em um instante, é um craque do futebol brasileiro, e o Vasco conseguiu neutralizar bem o Internacional, principalmente no início do segundo tempo. Quando o Vasco voltou a neutralizar o Internacional, quem teve o apagão que o Vasco tinha durante a temporada inteira, que foi uma coisa que eu falei aqui diversas vezes, foi o Internacional. Num erro do Robert Renan, ele escorregou. E o Adson, que pra mim, repito, ele é a tradução dessa nova era do Rafael Paiva. É um jogador que se dedica, que se preocupa com o sistema defensivo, que aparece pra jogar e que tá sempre atento pela bola. O Adson consegue roubar, dribla o jogador do Internacional num belíssimo drible e bate, talvez ali de biquinho, bate ali com rapidez para matar o goleiro do Internacional e o Vasco abriu o placar. Então, são 5 jogos já do Adson justificando o alto valor que o Vasco pagou por ele. Coisa que não vinha acontecendo durante a temporada inteira e o Adson nesses últimos 5 jogos tem sido um jogador extremamente importante, jogando demais e foi coroado com gol porque merece, porque é um cara que tem, como eu disse, sido a cara do Vasco nessa virada de chave aí, como tantos outros atletas, mas eu acho que o Adson é um jogador realmente muito crucial para esse momento e merecia esse gol. Então, nesse momento, o Eric Marcos e o Praxedes já tinham entrado na partida, não surtiu tanto efeito, porque não deu nem tempo para surtir efeito. Só que para você ver como o Vasco estava desequilibrado, a partir do momento que eles entram, o Vasco consegue começar a ter contra-ataque. O Vasco começa a ter jogadores de válvula de escape, que não só o Adson, para poder utilizar esses contra-ataques. E em mais uma desatenção do Internacional, é um lateral atravessado no meio do campo, se eu não me engano, o Bruno Gomes não consegue alcançar a bola, o Vasco rouba, aí é acionado o Eric Marcos, o Praxedes tem esse passe do Eric Marcos recebido, e aí, se eu não me engano, sai o escanteio desse lance, que eu vi que uma galera falou em pênalti, mas a verdade é que é aquilo, né? Talvez se ele cai naquele momento ali, o juiz até poderia ver no VAR, ele poderia pensar em dar o pênalti, mas ele não caiu. Tudo bem que o jogador do Internacional nem toca na bola, só toca no Praxedes. Talvez se ele tivesse caído, teria dado pênalti ou teria revisado a situação. Mas eu sou sempre a favor, cara, do jogador não querer ludibriar árbitro. Então o Praxedes continuou na bola, desculpa. Tá certo, tem que continuar mesmo. Eu até falei isso sobre o lance do Tietê, do Hugo Moura. O Tietê, ele continuou jogando normal, da solada do Hugo Moura. Talvez se ele caia e faz uma cena, o árbitro expulsa. Mas eu acho que qualquer tipo de encenação, qualquer tipo de atitude que você tenha que ludibriar o árbitro para aquilo acontecer, eu acho que é errado. Então o atleta fez certo ali e o Praxedes acaba ficando em pé, não consegue finalizar e vida que segue, sai o escanteio. E aí no escanteio, uma bela batida do Leandrinho, se eu não me engano. O Verratti acaba desviando e aí o jogo aéreo do Vasco é muito forte por conta desse atleta. Mais uma vez o Verratti participando de gol. E o Lincoln, que fez da necessidade, porque ele entrou na necessidade por conta dos pontos que o Rojas teve, inclusive muita força ao René aí, saiu de ambulância depois de um choque muito violento na partida. É um choque muito preocupante, espero que o René esteja bem. E que o Rojas também, melhoras para ele, tomou 15 pontos, segundo a transmissão do Sport TV. Ele tomou 15 pontos na cabeça, então é um atleta que vai ficar um tempo aí em recuperação.
e que sempre se dedicou muito, por mais que ele tivesse suas limitações, dou muita força aí ao Rojas. Entra o Lincoln e o Lincoln consegue de cabeça fazer o segundo gol do Vasco da Gama. E ali naquele momento, para ser muito honesto, tudo apontava, tudo fazia a gente acreditar que um pontinho no Beira-Rio era a maior vitória que o Vasco poderia ter. Mas não, essa atenção que faltou ao Vasco em diversos momentos nessa temporada sobrou hoje na partida contra o Internacional, mesmo com o time recheado de desfalques. O Vasco jogou com a sua zaga praticamente inteira reserva. Inteira. O único titular é o Paulo Henrique. Aliás, que também vale muito eu fazer minha menção honrosa aqui, a partida do Paulo Henrique. Impecável, jogou demais, tanto defensivamente, na saída de bola, com confiança para arrastar, fazendo jogadas importantes lá no ataque também, tendo a válvula de escape, fisicamente um monstro, indo e voltando, sempre bem na cobertura. O Paulo Henrique é um atleta que ele oscila em vários momentos, às vezes ele faz alguns lances que você não consegue entender muito bem, mas ele é o melhor lateral direito do elenco do Vasco. Disparadamente, eu diria. Disparadamente. Então, é muito boa a partida que foi muito boa a partida que o Paulo Henrique fez. Teve até um lance ali que ele cortou pra dentro, cortou pra fora, achou o Ryan e quase saiu o terceiro gol do Vasco. Então, parabéns ao Paulo Henrique pela partida que ele fez. E aí, as dificuldades que o Vasco teve, elas eram nítidas. Ninguém acreditava que essa vitória ia acontecer. E aconteceu. Claro que o gol que o Vasco toma é até uma bobeira do Eric Marcos, que devia ter acompanhado o atacante, mas claramente ele tem muita dificuldade sem a bola também, no caso o Eric Marcos. E o Leal, ele protagoniza pra mim um lance meio que inexplicável, assim, porque ele não corta, ele não chuta, ele não dá o bote. O Bustos domina a bola, dá feição pro Léo tirar, pro Léo afastar, e o Léo simplesmente parece que tomou uma caneta de ninguém. Porque o Bustos não driblou o Léo. O Bustos não fez nada pra driblar o Léo. O Léo se driblou. E sai o gol do Internacional nessa grande bobeira dele. Então, o Léo que caminhava pra fazer uma boa partida, caminhava novamente pra fazer outra boa partida, porque ele tinha feito um bom jogo contra o Fortaleza, mostrou mais uma vez que quem implica com o Léo acaba tendo razão em diversos momentos. Eu não sou o cara que implico com o Léo, mas nem sou o cara também que morro de amores por ele. Muito pelo contrário. Acho que ele tem muita dificuldade em alguns momentos nessa marcação de muito espaço. Ele tem dificuldade em dar o bote. Ele não é um cara que faz uma antecipação maravilhosa, mas ele tem outras valências. Então, muitas vezes dentro de um contexto, de um sistema bem elaborado, ele consegue passar batida, ele consegue não comprometer. Hoje não foi o dia. Hoje ele comprometeu. E pra mim ele foi muito mal no lance, assim, inexplicável. Bom, galera, é isso aí. O vídeo já tá ficando um pouco extenso, né? A gente vai ficando por aqui. O Vasco tá numa fase nova, né? Realmente o Vasco está em uma nova fase do Campeonato Brasileiro. Não, torcedor, pelo que vinha acontecendo aí nos últimos dias, não era esperado que o Vasco era assim, era uma projeção até que eu tinha feito, né? Eu tinha feito essa projeção do Vasco chegar a essa pontuação. Na verdade, a minha projeção é de que o Vasco encerre o primeiro turno com 21 pontos. Pode ser que seja mais, né? Esperamos que o Vasco chegue a mais de 21 pontos, né? Vamos estar aí na torcida para que ele consiga chegar a 24, 25, não sei. Vai que ele consegue vencer mais jogos aí fora de casa, né? Campeonato Brasileiro, tudo pode acontecer. Estaremos na torcida para que as coisas caminhem bem para o Vasco. Tá melhor já que o ano passado, né? E aí a gente tem a tendência do Vasco terminar a temporada melhor que o ano passado, porque esse ano a gente tem Coutinho, tem outros atletas chegando, e aí acreditamos que o Vasco vai sim ter uma melhora muito boa. Próximo jogo é contra o Corinthians. Corinthians é um algoz aí do Vasco, né? Um time que vem dando trabalho pro Vasco, mas futebol é futebol. E o momento do Vasco é muito melhor, o momento do Corinthians é horroroso. O Corinthians não ganha uma partida há muito tempo. Eu confesso que eu tenho esse medo aí, né? O time não ganha há tantos dias.
Esse negócio de o time não ganha há tantos dias, gente. Isso aí me causa medo, né? Mas tomara que o Vasco consiga essa vitória aí diante do Corinthians, né? Porque aí se o Vasco não vencer esse jogo diante do Corinthians, não vai valer quase nada essa vitória diante do Inter, né? Agora o Vasco vencendo, ele já vai a 20 pontos e faltará 3 jogos para o encerramento do primeiro turno. Aí o negócio já começa a ficar mais interessante, né? E dentro desses 3 jogos ele consegue 1 ou 2 empates, já seria algo da China aí, né? Os adversários são muito difíceis. Vai ser aí Atlético Goianiense fora de casa, confronto direto. Já pensou, o Vasco ganha do Corinthians e do Atlético Goianiense, vai a 23 pontos? Meu irmão. E aí vem o Atlético Mineiro, que também está sendo um rival do Vasco ali, né? O Vasco tem 17, o Atlético Mineiro tem 18. E o Grêmio, que está na zona de rebaixamento. É jogo aqui que dá para o Vasco. Tá, são 4 jogos que dá para o Vasco fazer entre 4 e 6 pontos aqui. De boa, né? Se jogar um futebol mais ou menos aí, dá para somar pontos nesses jogos aí.